Existe uma dor que ninguém te prepara para sentir quando você começa a crescer ou se movimentar de forma diferente. Não é a dor do erro, não é a dor de um eventual fracasso. É uma dor muito mais sutil, por isso que é muito mais difícil de nomear. É a dor de construir algo real, algo que lhe custou tempo, decisão, muita coragem, e perceber que o silêncio mais pesado vem exatamente de onde você esperava que fosse barulho. Então, você publica um conteúdo que você fez lá, demorou por muito tempo, ou conquista um cliente novo, abre o seu escritório, o seu negócio, se posiciona de um jeito que te custou meses de maturidade. E as reações mais genuínas vêm de pessoas desconhecidas, vêm de pessoas que você nem imaginava. As pessoas próximas, elas mandam um emoji, às vezes muda de assunto, um silêncio. Se você já sentiu isso, esse vídeo é para você, porque hoje a gente vai entender o que está por trás desse padrão, com ciência, filosofia e com muita honestidade de que o assunto exige. Eu me chamo Gabriela Dias e o meu compromisso aqui é transformar a forma que você pensa sobre construção, sobre disciplina e sobre os processos reais que ninguém mostra. Não é uma motivação barata. Aqui eu já passei por cada coisinha que eu falo. E já passei por isso que falei na abertura. Durante um tempo interpretei esse silêncio de um jeito errado. E isso me custou foco, energia e clareza. Mas quando eu entendi o que estava por trás, as coisas mudaram. Então vamos destrinchar esse assunto hoje. O silêncio de quem está perto não é veredito sobre o seu trabalho. É um fenômeno psicológico com nome e mecanismo. Em 57, o psicólogo Leon Festinger, ele descreveu um fenômeno que chamou de dissonância cognitiva. A ideia é simples. Quando uma nova informação entra em conflito com uma crença que a pessoa já tem, o cérebro gera um desconforto. E o instinto é rejeitar essa informação nova, não a crença antiga. E o que isso tem a ver, né, com essa questão do seu crescimento, dessa sua movimentação diferente? As pessoas ao seu redor, elas formaram uma imagem de quem você é, né, ali no passado. E essa imagem, ela foi construída com o tempo, com a convivência. E quando você avança além dessa imagem, quando você se posiciona de um jeito novo, quando você conquista algo que eles não esperavam, essa atualização gera essa dissonância. E o que o cérebro faz diante dessa dissonância? Ele evita. Ele prefere não comentar, ele prefere não compartilhar, ele prefere não aplaudir. E isso não é por maldade, mas porque processar essa mudança exige sim um esforço cognitivo que a maioria não está disposto a fazer e às vezes nem sabe que precisa fazer. O Daniel Kahneman, que ele é prêmio Nobel de Economia, é autor do livro Rápido e Devagar, ele demonstrou que o cérebro humano opera por atalhos. Quando algo rompe o padrão esperado, o sistema automático de pensamento simplesmente trava, e a resposta mais fácil é o silêncio. Tem também uma segunda camada, e eu acho que essa é um pouquinho mais difícil de engolir. O livro O Cérebro de Escassez, ele explora como a mentalidade de escassez funciona no nível neurológico. Então, quem opera com escassez percebe o crescimento do outro como uma ameaça, não como uma inspiração. Então, o seu avanço ativa de forma involuntária o senso de comparação e de estagnação dessa pessoa. E o resultado disso, na prática, é o silêncio, a distância, ausências nas suas conquistas. E é importante dizer que isso não te faz arrogante por crescer, não faz a outra pessoa maliciosa ou maldosa por não aplaudir. Mas você precisa entender esse mecanismo para parar de interpretar a ausência ou o silêncio dessas pessoas como sinal de que você está no caminho errado, que não é verdade. E é legal dizer que tudo isso que a neurociência provou, os filósofos estoicos já sabiam disso há mais de 2000 anos. Epiteto foi um escravo que se tornou um dos filósofos mais influentes da história. E ele ensinava uma distinção fundamental, que existem coisas que dependem de nós, como por exemplo, nossas escolhas, nosso esforço, a nossa direção, e existem coisas que não dependem de nós,
por exemplo, a opinião dos outros. Isso não está no nosso controle, a gente não pode controlar isso. Marco Aurélio também, imperador de Roma, ele foi autor das Meditações, que foi um livro que ele escreveu para si mesmo. Ele nem tinha a intenção de publicar esse livro. E ele disse uma coisa muito incrível: não percas tempo pensando no que os outros pensam, sentem ou fazem. Olhe apenas para o teu próprio caminho. E isso não é indiferença, isso não é arrogância. É clareza sobre onde devemos ou não investir a nossa atenção. Marco Aurélio era o homem mais poderoso do mundo. E ele escolheu gastar as suas meditações lembrando a si mesmo de parar de buscar validação externa. Outro ponto que é legal mencionar é o autor Ryan Holiday. Ele é autor de vários livros, né? E no livro Ego é o Inimigo, ele atualiza esse ensinamento para a linguagem do nosso tempo. Ele diz assim: o ego nos faz depender da aprovação externa para validar o que construímos internamente. E essa dependência é exatamente o que impede a construção de avançar. Então, quando você mede o valor do seu trabalho pelo aplauso de quem não está no mesmo caminho que você, é a mesma coisa de você estar colocando uma pessoa no volante do seu crescimento de uma pessoa que não sabe o caminho. Você está colocando no volante uma pessoa de que nem sabe para onde você está indo. Calibrar o valor do que você produz pela reação de quem não é o seu público é um sistema criado para falhar. Agora vamos falar sobre o erro. O erro que eu vejo repetir em quem está construindo uma marca pessoal, um negócio, uma presença, e que esse erro drena silenciosamente a trajetória dessa pessoa. A gente cria um termômetro interno baseado nas pessoas mais próximas e vai medir o impacto do seu trabalho por esse termômetro. Quando o resultado é morno, quando o silêncio vem de onde você esperava o barulho, a interpretação mais comum é: talvez o meu conteúdo não seja bom o suficiente, talvez a minha conquista não seja tão relevante, talvez eu deva recuar. E isso é equivalente às pessoas mais da minha idade, assim, vão entender o que eu quero dizer. Mas é equivalente a tentar sintonizar um rádio FM a um aparelho AM. O sinal até existe, mas o problema é o receptor. Tem um autor brasileiro, o Paulo Vieira, que também esse livro assim foi uma mudança na minha vida, que chama O Poder da Ação. E lá ele fala sobre como a maioria das pessoas sabota o seu próprio crescimento não por falta de capacidade, mas por buscar permissão nas pessoas erradas para continuar avançando. Essa busca, gente, tem um custo estratégico enorme. Quando você calibra a sua produção pelo silêncio de quem sequer é o seu público, você começa a se autocensurar. Você suaviza o que poderia ser algo muito potente. Você escolhe o seguro no lugar do verdadeiro. E aí você perde exatamente as pessoas que precisam ouvir o que você tem a dizer. Você perde as pessoas que estão atrás da solução do problema que você consegue resolver. Então, o que fazer com tudo isso? Marco Aurélio chamava de amor fati, o amor pelo que é. Não como resignação, mas sim a capacidade de olhar para o que está na frente e extrair o que é útil, sem gastar a energia do que não pode ser mudado. E aplicado no que estamos falando, significa assim: o silêncio de quem está perto não é um obstáculo, é uma informação. E informações bem usadas, elas orientam. Então, uma primeira reorientação: pare de interpretar a ausência como veredito. O silêncio de quem não está no seu caminho não é um julgamento sobre o seu trabalho, é um dado sobre onde aquela pessoa está e sobre o fato de que o seu conteúdo simplesmente não é para ela. E isso é neutro. Uma segunda reorientação: comece a enxergar os sinais que já chegam até você. Mas às vezes você acaba descartando esses sinais porque eles não vieram de onde você esperava. Então, uma mensagem no direct de alguém que você nunca encontrou pessoalmente,
mas diz que o seu conteúdo mudou a perspectiva dela. Uma mensagem, gente, já é o suficiente. Ou um compartilhamento espontâneo de algo que você nem esperava. A pessoa que chegou até você meses depois de um post e era um post que você nem queria publicar. Um cliente que você conseguiu através das suas redes sociais, por exemplo. Esses são dados reais do seu negócio. Você só não enxerga porque você está olhando para o outro lado. Epícteto dizia que o sábio, ele não procura que as coisas aconteçam como ele quer. Ele aprende a querer o que está acontecendo. E o reconhecimento que você precisa já está chegando. Só não está vindo de onde você imaginou. E tá tudo bem. Então, antes de fechar esse vídeo, eu vou falar 3 movimentos simples, concretos, para vocês aplicarem a partir de hoje, combinado? O primeiro, mude esse termômetro. Para de medir o seu desempenho pelos seus posts, pela reação de um círculo próximo. Comece a olhar para o alcance, para as mensagens recebidas, para os compartilhamentos, pelo teu conteúdo, que só você sabe explicar da sua forma. Isso é o melhor termômetro que você pode ter no seu caminhar. 2. Responda os desconhecidos. A mensagem que você quase ignorou, que você recebeu lá, mas nem abriu, porque era alguém que você não conhece, responde. Esse é o seu público real que está se apresentando. Trata isso com a mesma atenção que você daria para uma reunião importante. Isso é importante. E 3. Pare de suavizar o que você tem a dizer. A autocensura, gente, ela nasce do medo de desagradar. E esse medo de desagradar é de desagradar quem está perto. E isso é exatamente o que impede as pessoas que estão longe de te encontrar. E a potência do seu conteúdo é o que conecta. Não é a versão segura e diluída dele. Fale, entregue o que você tem a dizer. E do seu jeito, da forma que você tem para dizer, isso é valioso. Fazer diferente, crescer, agir tem um custo e ninguém coloca na conta quando começa. E parte desse custo é aceitar que nem todo mundo vai querer estar no dia do troféu e que tá tudo bem. Uma vez eu ouvi o podcast do Thiago Brunet, ele falando uma frase mais ou menos assim: no dia do troféu, poucos estarão, mas no dia do velório, terão muitos. Então, acho que deu para entender, né? O que eu quero dizer para você hoje é que o reconhecimento que importa já está se formando. O círculo certo já está chegando. Você só precisa parar de olhar para o lado errado para conseguir enxergar tudo isso. Se esse vídeo fez sentido para você, me conta nos comentários qual foi o insight que te tocou. E se você gostou, né, de alguma coisa que eu falei aqui, se inscreva nesse canal, curta, compartilha. Isso é muito importante para o algoritmo do YouTube entregar esse conteúdo para quem também precisa. E se você conhece alguém que está passando exatamente por isso agora, manda esse vídeo para ela. Às vezes a coisa que a gente mais precisa ouvir vem de quem a gente ainda não conhece. É isso. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo. Um beijo.